Hoje eu tenho 25 anos. Comecei a sonhar em torno dos 19, 20 anos. E todo sonho começa pequeno. Pequeno o suficiente para muita gente rir. Mas um sonho só continua pequeno se você desistir dele. Essa decisão não mudou a minha vida. A decisão de percorrê-la sim. Cheguei aos 5.080 metros e eu bem-vindo o nível do mar. Talvez o seu sonho continue distante para você. Continue, porque o topo nunca pertence aos mais fortes. Pertence àqueles que não desistem. Bom, bem-vindos ao meu segundo vídeo. Já vivi muito nesses 20 e poucos dias, alguma coisa assim. Bom, muita coisa aconteceu, muita coisa tem acontecido, desde mentalmente até mesmo coisas acontecendo aqui na cidade mesmo. E tô aqui para compartilhar um pouco para vocês sobre o que é estar vivendo isso e como que foi que eu cheguei até esse momento. Normalmente quando a gente é criança, a gente sempre tenta a estabelecer algumas coisas dentro da nossa cabeça. E quando criança eu sempre fui muito curioso, uma pessoa que olhava e queria entender, olhava e queria saber o porquê. E diante de muitas vivências assim na minha família, eu passei a querer sonhar muito grande. E não tinha nenhum problema com isso. Mas com esse sonhar muito grande, eu queria muita coisa ao mesmo tempo e eu tinha muita essa ansiedade de querer as coisas ao mesmo tempo. Bom, isso foi diminuindo aos poucos conforme eu fui crescendo e até o dia em que eu fui para Campinas. Eu precisei mudar para Campinas para fazer minha faculdade de Relações Internacionais lá e só de estar indo até Campinas, mudar para Campinas aos meus 19 anos, eu pude entender melhor as situações. Então quando eu cheguei, já cheguei mais deslumbrado com a cidade, de uma cidade lá de Itaém, da Baixada Santista de São Paulo, que eu saí para uma cidade como Campinas. Eu acabei me deslumbrando bastante e obviamente abrindo mais a mente, né? Então acho que a primeira coisa é que a sua mente abre quando você se está aberto para outras oportunidades, para outros espaços maiores daquilo que você já nasceu. Então minha cabeça expandiu naquele primeiro momento. Então a partir daquilo eu fui cada vez mais me envolvendo com outras experiências, me envolvendo com outras pessoas, me envolvendo com outras atividades que eu podia fazer, da qual eu podia fazer, mas que na minha cidade eu não chegava nem perto de fazer. Bom, entrei na faculdade, comecei a já me apaixonar por essa questão de idiomas. Na Baixada Santista, na cidade da qual eu vim, eu já estudava espanhol, então só ali já foi me abrindo um leque de oportunidades, né, da qual meu primeiro emprego foi como professor de espanhol e também como assistente administrativo na cidade de Itaém. E para mim aquilo foi uma coisa muito legal. E aí eu me mudei para Campinas. Em Campinas eu acabei me envolvendo com muitas coisas, como eu disse, e passei a demonstrar mais interesse pelas coisas, pelas atividades. Como eu disse para vocês, quando mais você expande sua cabeça, mais você cresce mentalmente, mais você quer outras coisas. Então, quando sua cabeça cresce, ela automaticamente ela tende a, quando você volta para um lugar, ela tende a não caber mais naquele lugar. E é muito interessante isso, porque isso serve para qualquer pessoa. E quando eu fui para Campinas, eu acabei me envolvendo nesse mundo globalizado. Então, desde conhecer pessoas de outros países, até mesmo conhecer outras experiências, tive a oportunidade
de fazer uma primeira viagem sozinho, que só isso já me potencializou bastante. Foi quando eu fui para Belo Horizonte, eu acho que, se eu não me engano, foi a primeira vez fora do estado e de São Paulo, e meu primeiro voo sozinho, sem conhecer ninguém. E quando eu cheguei lá, eu conheci muita gente. Minha rede de networking cresceu demais no LinkedIn. Minha vida mudou completamente depois daquilo. A partir disso, quando eu voltei, eu já voltei com outra cabeça, querendo mais e mais e mais. E as experiências começaram a alavancar, simplesmente assim. Então, a partir disso, comecei a voar para outros lugares. Conheci o Rio, conheci Minas Gerais. E para quem vê assim, pensa que tipo, nossa, que simples. Mas para mim era muita coisa. Para mim minha cabeça era tão pequena que quando eu fui para esses lugares, automaticamente para mim foi uma coisa muito impressionante. Então, a partir daí já estava envolvido em organizações internacionais, com outras pessoas, falando com pessoas de outros países, já trabalhando com relações internacionais em si, de forma voluntária, mas já trabalhando com isso. Então, eu passei a desenvolver mais meu espanhol, a desenvolver mais meu inglês, a estar em contato com diversas pessoas de diversos continentes, desde pessoas do Egito até pessoas do Canadá, dos Estados Unidos, aqui da América Latina principalmente. E teve uma coisa que expandiu totalmente minha cabeça. Antes disso eu já estava disposto, né? Essa experiência aconteceu ano passado, se eu não me engano, em novembro. E só que antes disso eu já estava planejando o mochilão, já estava convicto de que eu iria viver isso. E a partir disso eu vivi essa experiência. E o que foi essa experiência? Essa experiência eu fui como delegado para fora do Brasil pela primeira vez. Eu lembro quando eu fui à base de ajuda mesmo, de vaquinha. E eu cheguei a ir para Medellín, na Colômbia, e foi uma experiência assim enriquecedora, porque foram 5 dias que mudaram minha vida. E para quem já tinha uma cabeça grande de todas essas vivências durante esses 6 anos em Campinas, ir para Medellín, na Colômbia, por 5 dias transformou minha vida inteira. E foi a partir daí que eu decidi que eu não iria parar mais. Eu já queria uma carreira internacional em relações internacionais. E a partir disso eu prometi pra mim mesmo que ninguém ia me parar. Então, tipo, eu decidi e eu fui. Cheguei em Medellín, na Colômbia. Foram 16 delegações, 16 países diferentes. Tava eu como brasileiro, mais o presidente da IESEC no Brasil e da organização da qual eu trabalhava. E foi extremamente importante pra mim, porque ali eu pude destravar meu inglês, eu pude destravar meu espanhol mais ainda. Então fiz amigos do Panamá, fiz amigos de Nova York, e só isso, a experiência de você estar conectado em outra cultura, por mais que foram só 5 dias, isso mudou completamente minha cabeça, a química do meu cérebro. E a partir disso eu já estava convicto de tudo. Eu já voltei já meio desanimado, porque quando eu voltei eu já sabia exatamente o que eu queria. E na época eu trabalhava como assistente de inteligência de mercado em Campinas. E eu já estava um pouco desanimado já antes, né? Porque eu mexia muito com planilha e era planilha todo dia. E quando eu cheguei, eu já cheguei um pouco mais desanimado, já na intenção de querer ir logo, sabe? Só que uma vez eu ouvi um Reels sobre quando um lugar te chama muito, que você se sente atraído muito por esse lugar já é seu. Então, foi aí que eu já senti que estar fora do Brasil era meu real propósito de vida. Foi quando passou-se o ano, em março mais ou menos, em maio eu ia pedir demissão, já porque eu já iria embarcar em julho, então já iria pedir demissão para deixar um mês correndo para que eu pudesse reorganizar as coisas, para que eles pudessem se reorganizar também. E eu acabei que, conforme meu desânimo e minha ex-chefe percebendo qual era o meu real propósito, ela me demitiu. Então ela me mandou embora já nessa intenção.
E no momento eu assustei, mas logo depois eu fiquei muito, muito, muito feliz. Porque eu já ia com uma baixa grana e com isso eu já fui já completo, obviamente. E a partir disso eu já estava convicto de que era para ser. Então eu fui. Uns meses antes, depois que eu fui demitido, eu fui pra Baixada Santista, na casa dos meus pais. Eu pensei, vou passar esses últimos... Eu ia embarcar dia 8 de julho, dia 6 de julho. Dia 6 de julho eu ia embarcar e falei, deixa eu aproveitar um pouco com meus pais pra gente, né, não sei quando que eu volto. Mas aconteceu que eu precisava de mais grana. Na minha cabeça eu precisava de mais grana. E eu acabei voltando pra Campinas. E voltando pra Campinas eu acabei fazendo mais dinheiro e tudo mais. E aí eu voltei pra Itanhaém pra dar um abraço nos meus pais, pra passar um tempo com eles. E aí após isso eu embarquei pra Bolívia. E cara, chegar aqui aonde eu tô hoje é uma conquista enorme. E pra muitas pessoas é bem simples, sabe? Muitas pessoas já sonham com isso, já vivem isso há muitos anos. Mas pra mim é muito novo. E essas primeiras semanas, essas 3 primeiras semanas aqui, estão mudando a minha cabeça de um jeito que eu nem imagino. E não digo que romantizar isso é legal, porque não é. Porque dá saudade de casa, dá saudade... Eu nunca achei que sentiria tanta saudade assim de tudo e de todos. Porque eu sempre fui uma pessoa que aos 19 anos já tinha mudado, já tinha começado a morar sozinho e estudado em outra cidade. E pra mim seria mais simples, mas não. Dá saudade imensamente de tudo. E tudo isso que eu tô vivendo é um sonho. E assusta. Isso assusta. Então por isso, viva o seu sonho. Faça acontecer. Não deixe que ninguém mude isso, sabe? Não deixe que ninguém coloque uma pedra no seu caminho, sendo que você pode mudar de lugar, você pode viver outras coisas, você pode viver aquilo que você quiser se você quiser. Basta você acreditar. E é exatamente isso que eu fiz, eu acreditei, eu fui até o fim, eu cheguei aqui na Bolívia, eu tô vivendo uma cultura diferente, com pessoas diferentes, numa língua diferente, e agora eu tô sozinho aqui. E faça acontecer. Faça acontecer, porque se você tem um sonho, ninguém pode te parar. Um sonho não deveria ser parado por outras pessoas, porque é um sonho seu. Então viva isso, faça acontecer. O Ventanani, esse episódio da qual a gente viu no início aqui agora, foi uma das minhas maiores conquistas. Sobreviver aquilo e realmente dizer, eu saí do nível do mar e percorri 5.080 metros de altura, cheguei morrendo lá em cima, mas foi uma experiência que eu pude conhecer o gelo pela primeira vez, aos 25 anos de idade, coisa que quase ninguém da minha família conhece, e isso é tão diferente para mim, tão majestoso e gostoso, que eu me sinto em paz, e eu quero mais, eu não sei por onde que eu vou parar, e até onde que eu vou e tudo mais, mas eu tô disposto. Então, se você tem um objetivo, faça acontecer. Faça acontecer. Anote no papel, anote tudo num papel, planeje e faça acontecer. Você não precisa ser rico para você fazer isso que eu estou fazendo, realizando um sonho. Você só precisa fazer acontecer, ter disciplina para isso, acreditar em tudo que você vai estar disposto a planejar e fazer acontecer. E é isso. A mensagem que eu deixo é essa, faça acontecer. Então se você quer conquistar isso, se você quer chegar onde eu cheguei, ou se você quer exatamente viver aquilo que você tem pra você, pra viver, anote, faça acontecer, não deixe que os outros te impeçam. Vai ter pessoas que vão rir de você, vai ter pessoas que vão, nem se importar com o que você tá falando, mas não se importe com eles, se importe com você, faça acontecer. Faça acontecer.